Olá, hoje é terça-feira, 3 de novembro de 2020. Eu sou Roberto Crescente e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Ataque em Viena deixa ao menos 4 mortos. Trump ameaça guerra judicial após eleições. Fiocruz prevê vacinação contra a Covid-19 no Brasil até março. Um ataque a tiros em Viena, na Áustria, deixou 4 mortos e 17 feridos, poucas horas antes do início de um lockdown no país. O incidente ocorreu pouco depois das 20 horas no horário local, enquanto as pessoas desfrutavam da última noite com restaurantes e bares abertos antes da reimposição das medidas para conter o coronavírus. O Ministério do Interior disse que 2 mulheres e 2 homens morreram em consequência de seus ferimentos. O ataque ocorreu em 6 locais diferentes, próximo a uma sinagoga e à famosa Ópera de Viena. Segundo as autoridades, o ataque pode ter sido realizado por mais de um atirador. Um deles, que vestia um cinto com explosivos falsos, foi morto pela polícia. Ele seria um simpatizante do grupo extremista Estado Islâmico. As autoridades realizam buscas pelos demais suspeitos e pediram aos cidadãos que permaneçam em suas casas. No último dia da campanha eleitoral nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reforçou sua estratégia de alimentar incertezas sobre a segurança do processo eleitoral americano e de minimizar a pandemia de Covid-19 para agitar a sua base. Trump, que permanece atrás do democrata Joe Biden nas pesquisas, disse que pretende iniciar uma série de batalhas judiciais em torno da apuração logo que a votação seja concluída. O presidente voltou suas críticas para a votação antecipada pelo correio, em especial a forma como ela ocorre em alguns estados, que permitem a contagem dos votos que chegarem depois do dia das eleições. Sem apresentar provas, Trump vem afirmando que a votação pelo correio é suscetível a fraudes em larga escala. Mas, segundo alguns órgãos de imprensa americanos, a rejeição desse formato de votação pelos republicanos se daria porque os eleitores que enviam seus votos pelo correio são, na maioria, democratas, enquanto republicanos costumam votar presencialmente. Até o momento, mais de 96 milhões de americanos já votaram, tanto pelo correio quanto em sessões eleitorais que abriram antecipadamente. O número já corresponde a 70% de toda a participação nas eleições de 2016. A Fundação Oswaldo Cruz previu que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve começar até o fim do primeiro trimestre de 2021. Segundo Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, o início da produção da vacina está previsto para janeiro ou fevereiro. A fundação vai fabricar o imunizante desenvolvido pela farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. A vacina já está na 3ª fase de testes, a última antes de ser submetida para aprovação. O acordo de cooperação foi anunciado pelo governo brasileiro no final de julho. De acordo com Trindade, todo o processo de produção da vacina será acompanhado pela Agência de Vigilância Sanitária. Na semana passada, a AstraZeneca apontou que a vacina apresentou uma forte resposta imunológica entre idosos, semelhante à registrada em adultos mais jovens. Até o momento, o Brasil soma mais de 160 mil vítimas da doença, com mais de 5 milhões e meio de casos desde o início da epidemia no país. O governo da França planeja reimpor um toque de recolher em Paris para conter a disseminação do coronavírus enquanto se agravam os números da doença no país. A medida, que obriga os cidadãos a se recolherem às suas casas às 21 horas no horário local, será acrescentada ao lockdown imposto na semana passada pelo governo do presidente Emmanuel Macron. O toque de recolher poderá ainda abranger toda a região de Île-de-France, onde se localiza a capital francesa. O ministro francês da Saúde, Olivier Véran, disse que a cada 30 segundos um parisiense é infectado pela doença, enquanto um em cada 15 minutos é hospitalizado. O país registrou um recorde de mais de 52 mil casos diários da doença nesta segunda-feira, apesar do lockdown. O total de mortos pelo coronavírus na França já é de mais de 37 mil e o de casos acumulados chega a 1.460.000. Mais informações você confere à tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.